Depois de anunciar 5 ministros, entre eles o Flávio Dino para a Justiça e o José Múcio para a Defesa, o Lula está mandando um recado para as Forças Armadas e auxiliares. Que recado é esse? Forças Armadas, a gente sabe, né? O Exército, a Aeronáutica, a Marinha, e as Forças Auxiliares se referem, no caso, à polícia. Foi Flávio Dino para a Justiça, que significa que, como o Álvaro acabou de dizer aqui, ele vai chefiar as polícias federal, a polícia rodoviária, e o Múcio para a Defesa, que é, também como o Álvaro deixou bem claro, é o civil favorito dos militares, né? Mas na mesma coletiva que o Lula anunciou esses nomes, ele também se referiu aí às Forças Armadas. Vamos ver. O primeiro recado, então, no caso, foi para a polícia. É isso. Coisa é que nós temos o interesse de criar um Ministério de Segurança Pública, mas a gente também não pode fazer a coisa de forma atabalhoada. O companheiro Flávio Dino tem a missão, primeiro, de consertar o funcionamento do Ministério da Justiça, de consertar o funcionamento da Polícia Federal, porque nós queremos que a carreira de Estado seja uma carreira de Estado. Nós não queremos que policiais fiquem dando shows, sabe, nas investigações antes de investigar. Nós queremos que as pessoas tratem com seriedade as investigações. Nós sabemos quanta gente se meteu na política de forma desnecessária. Então, aí, questionando a questão dos policiais estar entrando na política e falando também de não fazer show, eu acho que aqui fica bem claro que está fazendo até uma referência, inclusive, a Lava Jato, né? Claro. Que teve muito showzinho aí. Mas também teve recado aí para as Forças Armadas. As Armadas têm um papel importante. As Forças Armadas têm um papel constitucional, ela tem que cuidar da soberania nacional, ela tem que defender o povo brasileiro de possíveis e eventuais inimigos externos. E é para isso. As Forças Armadas não foi feita para fazer política, ela não foi feita para ter candidato. Quem quiser ter candidato, se aposente e seja candidato. Mas as pessoas da ativa das Forças Armadas têm uma missão nobre, que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros, de cuidar das nossas fronteiras, de cuidar, eu diria, da nossa soberania. Tá, então aí basicamente ele está dizendo, né, que o local do milico é no quartel, não na política. São aí dois posicionamentos aí mais fortes, mas a gente tem que lembrar que Lula é Lula, né? E o Lula é conciliador. Então, depois do tapa, vem o assopro. Os comandantes, ele vai conversar com os comandantes, vai escolher os comandantes e vai levar para mim aprovar se eu aceito ou não a indicação dos comandantes. Aí ele está falando com o Múcio, que vai indicar os novos comandantes das Forças Armadas. Vocês sabem que eu costumo trabalhar por relação de confiança. Eu, quando confio numa pessoa, e se eu chamei para ser ministra porque eu confio, eles vão ter liberdade de fazer as coisas até para vir contrário. Eu tenho certeza que o Zé Múcio escolherá aqueles que devem ser os melhores comandantes para a Marinha, para a Aeronáutica e para o Exército. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aí? Basicamente, o Lula está dizendo que o José Múcio, que ele acabou de nomear aí nesse evento como ministro da Defesa, que é o cara que o Bolsonaro ama, que é o cara que o Mourão diz que é muito bem visto pelas Forças Armadas, que é o cara que o Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da Defesa, o ministro do sentar na mesa, falou que seria muito bem recebido, que ele vai ter autonomia para escolher os comandantes, né? E daí, logo depois disso, Flávio Dino assumiu ali os microfones e anunciou o comandante da Polícia Federal. Então, a direção-geral da Polícia Federal... Posso? É o senhor que manda. Em relação à direção-geral, eu tenho senso de hierarquia, não é não, Lúcio? Em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu... Não, para tudo. Porra. Que é isso?
Vocês viram isso? Vou anunciar. Como é que é? Vou anunciar o diretor-geral da Polícia Federal. Aí. Presidente, posso? Para mais um pouco. Tem o senso de hierarquia. Agora junta Polícia Federal, hierarquia, governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Só lembra do passado aí e fica com o Dino é foda. O Dino é foda. O Dino é E foda. ainda, né, Múcio? Né, O Dino é Múcio? foda. Vamos colocar de novo, né? O senhor que manda. Em relação à direção-geral da Polícia Federal, posso? É o senhor que manda. Em relação à direção-geral, eu tenho senso de hierarquia, não é não, Múcio? Não é não, Múcio? O Múcio é o cara que vai ficar com a defesa e é o cara que está lá porque os militares gostam dele. O Lula está abrindo uma concessão e tem esses militares insubordinados lá sob o Múcio, né? Caraca, o Flávio Dino não tá de brincadeira, brother. Não, não. Não, Mas- na capa e no título nós temos que destacar as indiretas poderosíssimas deste homem. Nossa! Justo, bora lá. Mandou um shade. É assim que fala, jovem? Meu Deus do céu. O Dino ficou ensaiando isso quanto tempo? Quem ficou bolando esse texto aí por quanto tempo? Meu Deus, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos continuar. Em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu levei ao presidente Lula, quando ele me honrou com o convite, exatamente nessa direção de trabalho, de proximidade, o nome do delegado Andrei Rodrigues, que alguns poderão questionar quais os critérios, como houve em relação aos comandantes das forças. E nós levamos em conta, sobretudo, a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias. Não, peraí. Da plena legalidade nas polícias. Aí é outro ponto que o Flávio está destacando aí, né? Ó, deixa eu falar uma coisa bem de boa. Tudo que eu gostaria que eles fizessem com as Forças Armadas, eles estão fazendo com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal, que realmente se comportaram de maneira muito pouco republicana nos últimos 4 anos, sobretudo nos últimos meses. Sobretudo nos últimos meses. Se fosse assim com o Exército, Marinha e Aeronáutica, eu estava mais feliz. Pois é. Vamos lá. Também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira, uma vez que o delegado Andrei exerceu as suas funções na Amazônia brasileira, que é uma área estratégica para esse governo e, portanto, para a segurança pública. Isso aí também é bem importante. A gente sabe que para conseguir lidar com o problema que a gente tem na Amazônia, não basta só a questão de lidar legalmente, a gente vai ter que lidar com todas as ilegalidades que estão acontecendo lá, né? Então, ele dá esse destaque, eu acho importante. E o delegado Andrei participou do principal nesse momento, que é o diálogo com os estados e municípios, na medida em que ele foi secretário extraordinário de grandes eventos e, portanto, participou da preparação da Copa e da Olimpíada. Eu conversei longamente com o delegado Andrei, levei ao presidente Lula, e claro que ele, inclusive, reiterou a autorização para que eu fizesse o anúncio, assim como também haverá esses anúncios em relação aos outros cargos, buscando essa compreensão da experiência profissional, da capacidade de liderar os contingentes, de fazer com que a hierarquia e a disciplina voltem como valores fundantes. Disciplina e hierarquia voltem como valores fundantes. Se ele está dizendo que tem que voltar, quer dizer que no momento não tem. De uma polícia da legalidade e do Estado Democrático de Direito. E essa foi a razão pela qual o presidente Lula autorizou que eu prosseguisse com essa indicação do delegado Andrei. Só para finalizar, vamos ver quem é esse Andrei um pouquinho melhor. Está aqui no Poder 360. Andrei Rodrigues, cara que vai mandar na Polícia Federal. Delegado da Polícia Rodoviária Federal, chefiou a segurança da Dilma em 2010, cuidou da segurança da Copa e da Olimpíada no Brasil. Rodrigues cuidou da segurança do presidente eleito durante a campanha eleitoral deste ano e segue fazendo a segurança nesse período de transição.
delegado da Polícia Federal, também chefiou segurança da então candidata à presidência Dilma Rousseff do PT em 2010 e foi responsável pela segurança da Copa e das Olimpíadas no Brasil. Pô, eu ouvi esse cara falar uma vez, sério. Na Copa, eu estava trabalhando pela prefeitura e estava coordenando a comunicação a nível municipal da Copa aqui, né? E aí, nossa, é uma confusão, Sofia, Copa. Porque mete a FIFA no meio, mais o governo federal, mais a cidade, todo mundo tem que estar na mesma página. Daí tem eventos, mais eventos, reuniões, mais reuniões. E eu fui uma vez ouvir um monte de gente falar lá e um deles era essa figura aí. O Andrei. Entendi. Eu achei interessante que ele parece já ter uma longa história junto do PT, né? Já atuou com o Lula, já atuou com a Dilma, atuou agora durante segurança durante a eleição, então parece ser um nome que já é de confiança, né? Tá, veja, é um nome que o governo de fato escolheu. Uhum. Então, ao contrário dos generais, os delegados da Polícia Federal não estão escolhendo o próprio chefe. Quem está escolhendo o chefe deles é o governo eleito, que é assim que deve ser. É assim que deve ser.